Olá, queridos alunos do nono ano do ensino fundamental. Estamos aqui mais uma vez com mais uma aula de língua portuguesa. Desta vez o tema é as variações da língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro, serei o mediador aqui, verei as interações de vocês no chat e quem ministrará essa aula será a professora Mônica. Oi, Mônica, boa tarde, tudo bem? Olá, tudo bem? Olha nós aqui, outra vez. Nós aqui outra vez. Já falando assim porque o tema da nossa aula é a língua portuguesa no contexto. Qual a habilidade que a gente vai trabalhar hoje, Mauro? A habilidade que a gente vai trabalhar hoje será fazer o uso consciente e reflexivo da norma padrão em situações de fala e escrita em textos de diferentes gêneros, levando em consideração o contexto, situação de produção e as características do gênero. Não esqueçam, peguem seu caderno, não esqueçam de anotar, coloquem a data da aula, queridos alunos, não esqueçam de fazer tudo isso, organize seus estudos, tenham autonomia de aprendizado. Vamos lá? Muito bem. Bom, Mauro leu pra gente sobre a habilidade de hoje e eu fiquei super empolgada para essa aula, pois essa habilidade é queridinha entre os professores de português. Para mim, por exemplo, ela é a top 5, é a medalha de ouro. Nós adoramos falar sobre isso, né? Sim, não tem uma aula em que eu não comente sobre fazer o uso consciente e reflexivo da norma padrão. E você? Todas as aulas, porque a todo momento, né, entra em contraste o que a gente fala, o que a gente escreve, com as demais falas, né? Então isso é muito importante mesmo. Aluno do nono ano, você lembra o que é norma padrão? Quando a gente fala em norma padrão, o que é? Pense bem, a palavra norma, ela nos remete a lei, uma norma é uma lei é uma regra. E falando de língua portuguesa, a gente diz sobre regras gramaticais. Então, fazer o uso consciente e reflexivo dessas regras gramaticais é o que todo professor espera de um aluno. Porém, gente, eu não preciso usar essas regras a todo momento da minha vida. Veja que está aí nessa habilidade, ó. Em situações de fala escrita, levando em consideração o contexto, levando em consideração o contexto, a situação de produção. Presta atenção, hoje, nós aqui, atuando como professores de língua portuguesa, a gente fez uma escolha. O Mauro iniciou a aula, se colocando muito bem, e ele escolheu utilizar a norma padrão. Eu, quando comecei, já disse, olha nós aqui outra vez. Olha nós aqui outra vez, vocês acham que está de acordo com a norma padrão? Você acha que estava? Com a norma padrão, não, né? Porque a norma padrão, norma diz uma obrigação. Não a obrigação da língua portuguesa, não. Mas nós, professores de português, temos isso dentro da gente. Nas nossas aulas, a gente procura sempre utilizar a norma padrão, não é? Perfeito, porque a todo momento estamos sendo julgados por aquilo que falamos, Mas né? as duas existem. Perfeitamente. As duas existem. Nós estamos falando que vocês ouvem já desde o 6º ano sobre a linguagem formal e a linguagem informal. A linguagem informal, chamado coloquialismo, nós podemos utilizar quando não temos aquela pressão em ficar fazendo a reflexão sobre as regras. Agora, a norma padrão, em determinados contextos, temos que fazer esse uso consciente. Quando, como professores de língua portuguesa, ao vivo pelo Centro de Mídias, por exemplo. A gente está o tempo inteiro aqui pensando, refletindo em utilizar a linguagem da melhor maneira, não é, Mauro? Exatamente, porque professores de língua portuguesa, então temos que usar a norma padrão o maior tempo possível, porque estamos primando pela língua de forma padrão. Mas temos que ter consciência de que existem diversas formas de falar, aí são essas variedades. E este é o nosso contexto. Se eu tiver em outro contexto, se eu voltar lá para a periferia onde eu nasci, na rua da casa da minha mãe, eu certamente não preciso falar assim, toda corretinha como a gente está ouvindo agora, não é? Firmeza. Firmeza. É nóis. Simbora. Dito isso, gente, qual o objetivo da aula de hoje? Nós vamos reconhecer as variedades da língua em seu contexto de produção, então é muito importante eu observar em qual circunstância está sendo produzida a linguagem. Se eu estou numa sala de aula, eu vou produzir em linguagem formal, em norma padrão, em regra gramatical. Agora, se eu estou ali com os meus amigos na festa, na balada, eu não preciso, é um outro contexto de produção da língua. E eu preciso reconhecer, ali vou utilizar a linguagem formal.
Depois, a gente vai também tentar valorizar os aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil nas atividades que iremos fazer hoje. Veja bem, a palavra é valorizar. A valorização do nosso repertório, ela se dá a partir do momento que a gente entra em contato com vários tipos de textos diferentes, não é, Mauro? Sim, perfeito. A língua portuguesa, ela é vasta em seu repertório. Na realidade, um professor meu uma vez falou, e acho que não é o único que falou, que nós devemos ser poliglotas dentro da língua, né? Devemos conversar com todos os tipos de textos, pessoas, né? Para engrandecer o nosso repertório cultural. Acho que é disso que a professora está falando. Ainda mais no nosso país, em que as 5 regiões são tão diferentes. São raros os países do mundo que são tão grandes e com uma única língua oficial. Sim, são raros. Olha, às vezes o que a gente ouve no sul não corresponde ao que ouvimos no norte, nordeste e nem tão pouco aqui no sudeste. A gente usa algumas palavras diferenciadas que outras pessoas do mesmo Brasil não vão entender. E você de São Paulo que pensa que não tem sotaque, já saiu de São Paulo, já foi imitado, né? Imitaram o seu acento, o seu modo de falar, você sabe muito bem. Temos sotaque sim, nós temos a nossa variedade linguística. Sim. E assim como todas as pessoas ao redor do mundo, e nós aqui em língua portuguesa, claro. Sim, Mauro, quando eu estava estudando para essa aula, eu lembrei de um caso. Eu estava assim, estava à porta, e e chamando os alunos para entrar para a sala lá na Tissetuba, na minha escola. Vamos, volta do intervalo, ninguém quer entrar na hora. E eu chamando, aí um aluno apareceu assim e falou assim, essa aula é chave, essa professora é chavosa. Chavosa? E aí ele entrou. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que ele quis dizer com isso, chave? Na hora, me veio assim, chave de cadeia. Esse menino está me insultando. Esse aluno me insultou. Eu fui apagando a lousa, fui colocando a data e com aquele remorso dentro de mim. Eu tenho que fazer alguma coisa, mas ele falou de um jeito tão simpático. Aí eu fui perguntar para a menina que estava sentada à frente. Falei, o que quer dizer isso? Quando me chamou de chavosa, eu sou chave, a aula é chave, o que ele quis dizer? Ah, professora, você é estilosa, a aula é legal, é da hora. E aí na hora eu falei, como é que a palavra-chave utilizada para abrir uma porta, depois a gente sabe que chave de cadeia tem uma conotação bem negativa, se transformou em hoje uma palavra que é usada para... Professora, ele quis dizer que você é zica. Sim. Tu é zica. Obrigada, mano. Mas esse chave para mim foi tão impressionante quando eu vi pela primeira vez, que eu falei... Assustou. Gente, eu valorizei demais a língua. Eu amo a nossa língua por causa disso. Essa riqueza que a gente tem de transformar o sentido, Verdade. as variedades da língua. Sim, a forma como a gente utiliza o idioma, isso é muito, muito importante. Sim. Isso é muito importante e pensar que às vezes a gente comete certos preconceitos. Por quê? Há muitas pessoas que julgam aqueles que falam somente na linguagem formal. Olham e falam assim, nossa, ele fala tudo errado, ele não usa os plurais. A pessoa que chega assim, a aula que nós está tendo, a aula é zica. E aí já julga esse indivíduo como sendo algo depreciativo, como sendo algo ruim, algo inferior, negativo, né? inferior. Sendo que essa pessoa, ela só buscou utilizar a linguagem formal. Ao mesmo tempo, os alunos, vocês, adolescentes, quando se veem tendo que estudar com determinados textos, olham para ele e dizem, esse texto é muito chato, essa linguagem é muito difícil, é muito diferente do que eu falo. E aí vocês também têm um certo preconceito com os textos que são apresentados, quando, na verdade, vocês só estão tendo contato com a língua formal, a língua normativa. A gente tem que valorizar os dois aspectos, tanto o informal quanto o formal. E a gente não tem que colocar no pedestal qual é o melhor. Os dois servem para comunicar. Mas a norma padrão, ela está aí para a gente organizar. Eu preciso ter uma língua organizada, preciso ter um padrão, porque senão, como a gente estava dizendo sobre a diferença de todas as 5 regiões brasileiras, se a gente fosse cada um falar, seria cada região uma língua diferente. Verdade. E é necessário que tenha um padrão para otimizar a língua que é falada tanto no sul quanto no norte. Nós somos um país enorme e é preciso seguir uma orientação, mesmo que nós valorizemos todas as expressões culturais, porque é o que a língua é, né? Uma expressão cultural de um povo. Muito bem. Então agora discorremos sobre o preconceito linguístico. Discorremos, ótima palavra, professora. Sim. Parabéns por tê-la usado. Sim, não, hoje
hoje eu vou tentar despejar todo o meu vocabulário, todo o meu Por favor. léxico Nossa. aqui, porque a gente vai Me falar encheu de sobre orgulho isso. nessa aula, Porque viu? Parabéns. A gente vai falar sobre isso. Vamos E lá. como é que a gente vai fazer a nossa acolhida de hoje? Gente, presta atenção aí na telinha. A gente vai abrir o chat agora. Essa aula exige bastante participação. Eu quero bastante movimentação nesse chat. E eu sei que essa atividade aí, vocês já conhecem, ou vocês conhecem a carinha deste senhor, porque está lá no caderno do aluno, no volume 1, na atividade 2. Uma dica que aparece aí pra gente é que com certeza vocês já leram muita coisa a respeito deste escritor. Se você abrir o caderno do aluno na atividade 2, você vai ver a imagem de um rapaz de óculos, barba. Um senhor, professor Mauro. Um senhor, um rapaz, um senhor. Ele é um senhor, gente. senhor. Olha, eu vou dar uma outra dica. Para quem está aí e tem acesso ao Google, joga aí pra gente o bruxo do Cosme Velho. O bruxo do Cosme Velho. Ele é o bruxo perfeito. do Cosme Velho. É verdade. Mas joga no Google como? Não fica na aula, por favor. Não, mas volta pro chat, por favor. Alguém já, já responderam? Responderam? Olha Isso aí. Acharam. O Matheus falou que é o Machado de Assis. Ai, Matheus, obrigada. Eu sabia que vocês vão saber quem é essa figura tão ilustre. Ele é o nosso participante extra da aula de hoje. Ele vai participar da aula de hoje? Sim, então, quando a gente fala em língua ele portuguesa, vai nos ajudar. Quando a gente fala em língua portuguesa, é obrigatório falar de Machado de Assis. Sim, não tem aula mais maravilhosa do que quando a gente vai ler um texto do Machado, não é mesmo? Eu sou suspeito para falar, professora. Às vezes, para os alunos é um terror, porque a gente fica, essa linguagem é muito complicada. Mas, gente, lembra de toda a preparação que a gente fez nessa aula. A gente precisa valorizar tanto a linguagem formal quanto a linguagem formal. Exatamente. Valorizar o rapaz que falou chavoso para a professora, mas também valorizar o Machado de Assis no seu contexto, né? Sim, cada um no seu momento. Sim, o Machado de Assis, como eu disse que ele é o bruxo do Cosme Velho, lá na minha faculdade de letras a gente conhecia ele como o bruxão. Hoje vai ter prova do bruxão. Hoje vai ter aula do bruxão. É verdade, é do Machadão. Hoje vai ter aula do... Na sua era Machadão? Machadão. Hoje vai ter aula do Machadão, então se preparem, porque ele é um expoente da nossa literatura. Um dos maiores. Um dos maiores, se não o maior. Se não o maior. Se não o maior. Eu vou dizer que ele é incontornável, né? Existem vários gênios que nós podemos pensar, olha, tem esse, tem aquele, mas Machado de Assis no Brasil, em língua portuguesa, é incontornável. Sim, olha, nós estamos gastando Nós nosso estamos léxico utilizando, aqui. hein? Caramba, estamos... Olha, usou a palavra léxico. Caramba! Sim, olha. Gente, quem foi Machado de Assis? Vamos discorrer sobre a história dele. Machado de Assis, como ele era chamado Joaquim Maria Machado de Assis, foi jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo. Ele nasceu no Rio, também faleceu no Rio e nasceu em 21 de junho de 1839. Olha, mês que vem vai fazer 181 anos do seu nascimento. Ele faleceu no comecinho do século XX, em 1908. Ele é fundador da cadeira 23 da Academia Brasileira de Letras e também é cofundador da própria academia. Ele fundou a Academia Brasileira de Letras. Sim, participou do movimento para a abertura dela. Quando fala que ele é fundador, foi ele sozinho, né? Mas ele foi o principal fundador. Um dos pensadores do momento. Muito bem. Bom, qual a história dele? Você pensa, ele é um gênio, o melhor escritor da língua portuguesa. Nossa, ele fez vários cursos, várias faculdades. Ele era o aluno nota 10. Presta atenção na história dele. Ele era filho do pintor e do orador Francisco José de Assis e da açoriana Maria Leopoldina Machado de Assis. Gente, o pai dele era filho de escravos, a mãe dele portuguesa. Ela morreu muito cedo, então, quando ele estava ali, saindo da infância e início da adolescência, ele ficou só. Foi criado no Morro do Livramento e, sem meio para curso regular, ele estudou como pôde. Em 1854, com 15 anos incompletos, publicou o primeiro trabalho literário, o Soneto à Excelentíssima Senhora, que ele colocou só as siglas DPJA, no Periódico dos Pobres, em 1854. Veja bem, Mauro. Ele fez um poema para uma moça e não colocou uma senhora, né? Ele dedicou um soneto a ela, mas ele não tinha nem 15 anos completos. Precoce, não? Ele é precoce, gente. A história diz que ele sabia falar francês, latim, inglês, alemão, tudo autodidata. Ele aprendeu sozinho. Num período em que o analfabetismo era quase que regra no Brasil, né? Quase todas as pessoas analfabetas. Então, e ele sabia francês, português, inglês.
Sim, ele aprendia, gente, com pessoas que estavam ali no bairro, às vezes com o padeiro, que era francês, ele aprendeu francês, com o padre, ele ia lá, aprendia latim. Ele era uma pessoa que tinha esse afã por estudar. E tem uma história bem engraçada que fala que ele era péssimo em produção textual, porque a língua dele era um garrancho. A língua dele era péssima. E aí todo mundo que olhava isso falava, você quer ser escritor? Não entendo nada. Ele tinha alguns outros problemas, não sei se você vai falar isso ao longo da aula, professor. Ele tinha epilepsia, Sim, ele era extremamente tímido. Diz que ele era caolho. Caolho? Essa eu não tinha escutado. Gago. Ele era. Gago. Estamos lembrando a nossa época aqui de letras. Nossa. Saudosa faculdade. Gente, que saudade da sala de aula, que saudade de ver um professor dando aula sobre Machado de Assis, não é mesmo? Os alunos estão perguntando em qual caderno está essa atividade? No caderno... No caderno 1. É a informação que a gente tem. É a atividade 2, né? Do caderno 1, é isso? Sim, atividade 2. Está lá pela página 12, 11, por aí do caderno 1, gente. Isso. Ó, só continuando aqui, o primeiro livro publicado por Machado foi a tradução de Queda que as Mulheres Têm para os Tolos, impresso na tipografia de Paula Brito. O primeiro romance foi chamado Ressurreição, saiu em 1872. No ano seguinte, ele foi nomeado como primeiro oficial da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, iniciando assim a carreira de burocrata que lhe seria até o fim o principal meio de sobrevivência. Olha, ele não conseguiu a sua subsistência como escritor, infelizmente. Naquela época, assim como hoje, se a gente quiser ser escritor, infelizmente não vai conseguir, precisamos arrumar outros afazeres, e foi o que ele fez. Ele era um burocrata, trabalhava ali para o governo e escrevia. Hoje em dia, ele é conhecido por toda essa obra maravilhosa, não é? Exatamente. E quando a gente disse que ele era precoce, a gente disse que ele começou muito cedo as coisas, né? Tô vendo aqui no chat, o que é precoce? Precoce quer dizer isso, né? A professora está usando todo o vocabulário dela hoje, né? Hoje a gente quer valorizar as variedades da língua portuguesa. Quer se exibir aqui com o nosso vocabulário. A gente quer se exibir. Por favor. Professores de português são exibidos, a gente quer falar palavra difícil. Então, isso é ótimo, porque a gente vai ter um exercício sobre isso, sobre vocês verem essas palavras mais complicadas, a gente aprender novas. Só para terminar aqui falando sobre o Machado, tem mais um parágrafo aí na tela. O parágrafo final diz que uma de suas peças, Só Tu por Amor, foi levada à cena no Imperial Teatro Dom Pedro II, em junho de 1880, por ocasião das festas organizadas pelo Real Gabinete Português de Leitura. Gente, até quando ele estava vivo, Portugal já o reconhecia como sendo um grande escritor. E ele foi até este evento para comemorar o tricentenário de Camões. E para essa celebração, especialmente, ele levou a sua escrita. Quem foi Camões? Camões foi simplesmente um dos maiores escritores da língua portuguesa. Para alguns, o maior de Portugal, o maior escritor português, escritor dos Lusíadas, né? Lusíadas, os sonetos. Aliás, os Lusíadas, um livro épico, né? Uma história épica, né? O que conta a história, narra a história dos portugueses, né? Desbravando os mares, né? Mas o que eu prefiro realmente dele, dos Camões, são os sonetos. Sim, os O amor sonetos. é fogo que arde sem se ver. É isso, eu já ia falar. Busque amor, novas artes, novo engenho. Muda-se os tempos, mudam-se. Muda-se. Camões, gente, olha, vocês estão eles estão referências hoje, hein? Nossa, estamos espetaculares, cheio de referência. Sim, estamos. Professor Cipó, quando a gente vai falar de Machado de Assis, é uma festa. Fazendo o link, Camões, Machado de Assis, né? Procure, sonetos de Camões, você vai se deliciar, espetacular. Busque. Gente, vocês são do 9º ano, então vocês ainda têm o estudo da língua portuguesa a gente faz diversas aulas, mas vocês ainda não estudam especificamente a literatura. No ano que vem, a galera que está no 9º ano vai para o MED. E aí o professor de língua portuguesa vai dar as aulas específicas de literatura. E aí o Machado de Assis volta para vocês com toda a representatividade que ele teve ao longo do século XIX. No nosso próximo slide, há aí vários nomes de várias obras, e essas obras todas percorrendo vários períodos literários, gente. A literatura é a arte da palavra, e ela funciona
conforme o tempo vai passando, que cada escritor vive aquele momento e ele escreve sobre aquilo que ele está vivendo. Então, Machado de Assis, ele nasce no século XIX, que foi muito rico em manifestações. A gente tem ele primeiro sendo um bom escritor do romantismo, depois ele entra no realismo, ele vai do romantismo, ele tem a parte indianista também, não só puramente romântica, mas indianista, depois ele vai para o realismo, que é onde ele fica mais famoso, e ele escreve até coisas no parnasianismo. Os livros do realismo dele são livros sensacionais, o Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Quincas Borba, alguns deles obrigatórios para acesso a algumas das melhores universidades do país. Sim. Mas não por isso que são bons, por favor. Os livros são bons porque são inovadores, são perspicazes. Um dos meus favoritos, se me permite, a ser fã incondicional, é o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Sim. É um livro de um zumbi, porque é um cara que está morto e ele começa a contar a história dele. Aí você percebe as idas e vindas de um cara morto contando sua vida do nascimento até a morte, ou da morte para o nascimento, voltando para a morte. O que livro você aposta? Espetacular, que ele é espetacular. Um autor defunto ou um defunto autor? Ele é um autor defunto. Pois eu acho que o Brás é um defunto autor. O Brás Cubas, ele, né? já morre no início. É verdade, ele começa morto. Gente, leia para poder ter a sua opinião sobre este livro. Mas a dúvida que mais percorre não é este livro, é um outro chamado Dom Casmurro. E qual é a dúvida, professora, deste livro? Da Capitu. Ela traiu ou não traiu o Bentinho? Exatamente. Gente, nós estamos deixando aqui para vocês água na boca. A gente está deixando uma vontade. Gente, joga no Google. De vocês conhecerem essas histórias. Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Você terá 1 milhão de respostas, 500 mil de uma ponta, 500 mil de outra ponta, e ninguém concorda com ninguém. Entre nesse debate literário brasileiro que é maravilhoso. Né? Sim, e isso só nos faz ver o quão genial Machado de Assis foi. Pois se até hoje, 200 anos depois do seu nascimento, a gente ainda comenta tanto sobre as narrativas que ele escreveu, é porque... Os enigmas que ele propôs há mais de 100 anos, né? Ainda estão certamente presentes hoje, espetacular. Ele foi genial, ele foi genial. Lá no final do século XIX, ele vai trabalhar no Gazeta de Notícias, que é um jornal lá do Rio de Janeiro, que era um jornal lá do Rio de Janeiro, e ele é o cronista do jornal. Os jornais, até hoje, as revistas também de grande circulação, têm pessoas que escrevem crônicas. Isso. As crônicas são narrativas que têm personagens comuns, vocês já sabem, no ano, vocês aprenderam isso, no 8º ano, 7º ano, 6º ano, a gente sempre está falando de crônica, que é aquele texto em que os personagens são comuns, são pessoas do cotidiano. A narrativa também é uma narrativa que ela parte do cotidiano, então, geralmente ela vai parar nos jornais, porque são assuntos que poderiam ser ou foram notícias. Lá, ele, com a habilidade de escritor que ele tinha de desenvolver narrativas, ele pegava as notícias do cotidiano que ele vivia no final do século XIX, 1890, essa década final, e transformava em crônica. E o que é interessante em Machado é a sua ironia, é como ele trabalha a ironia. Deixa eu despejar mais uma coisa bem bonita. Ele fala lá, você falou do Memórias Póstumas, aí eu lembrei. Que ele fala que eu escrevi com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Você lembra? Lembro, maravilhoso. Alunos, a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Ele não tinha caneta Bic, ele não tinha uma caneta Parker, ele não tinha uma máquina de datilografia. Ele escrevia a pena. Aí ele diz que aquela pena que ele escrevia era a pena da galhofa, ele era um galhofeiro. A galhofa é uma palavra utilizada para o que a gente fala hoje de deboche. Então ele falava, tiração de sarro. Eu sou o maior debochador. Estou escrevendo para tirar um sarro, para debochar, para tirar uma. Mas com a tinta da melancolia. Exatamente. Um pouco triste. Porque, no fundo, ele tinha uma tristeza. Quando ele ia debochar daquela situação que ele via, da realidade vivida, ele tinha um pouco de verdade. Tristeza. Leitor de Schopenhauer, né? Outra referência, por favor, Schopenhauer. Mas, vamos lá. Estamos pedindo da aula, por favor, professora, perdão. Na tela, vamos agora refletir um pouco sobre a variação que a língua portuguesa sofre com o passar do tempo.
O texto a seguir é o trecho de uma série de crônicas intitulada Balas de Estalo, do próprio Machado de Assis, a qual estamos falando. Gente, Balas de Estalo é o nome dessa publicação, onde saíram ali todas as crônicas que ele escreveu. Tudo bem? Vamos ler. Eu leio um, você lê outro parágrafo? Sim, por favor. A crônica que a gente vai ler hoje é a 4 de julho. Ocorreu-me compor umas certas regras para uso dos que frequentam bondes. O desenvolvimento que tem tido entre nós esse meio de locomoção essencialmente democrático exige que ele não seja deixado ao puro capricho dos passageiros. Não posso dar aqui mais do que alguns extratos do meu trabalho. Aí ele vai escrever diferente, ele não vai colocar só parágrafos, ele começa lá. Artigo 1 dos encatarroados. Os encatarroados podem entrar nos bondes com a condição de não tossirem mais de 3 vezes dentro de 1 hora. E no caso de pigarro, 4. Quando a tosse for tão teimosa que não permita esta limitação, os encatarroados têm 2 alvitres, ou irem a pé, que é bom exercício, ou meterem-se na cama. Os encatarroados que estiverem nas extremidades dos bancos devem escarrar para o lado da rua, em vez de fazerem no próprio bonde. Incrível. Artigo 3 da leitura dos jornais. Cada vez que um passageiro abrir a folha que estiver lendo, terá o cuidado de não roçar as ventas dos vizinhos, nem levar-lhes os chapéus. Também não é bonito encostá-los no passageiro da frente. Muito bem, o artigo 4º é dos quebra-queixos. É permitido o uso de quebra-queixos em 2 circunstâncias. A primeira, quando não for ninguém no bonde, e a segunda, ao descer. Há um recorte aí do artigo 4, vamos para o artigo 7, das conversas. Quando 2 pessoas sentadas à distância quiserem dizer alguma coisa em voz alta, terão cuidado de não gastar mais de 15 ou 20 palavras, e em todo caso, sem alusões maliciosas, principalmente se houver senhoras. Gente, essa crônica e todas as outras do Bala de Estalo, vocês vão encontrar lá no portal do MEC. No portal do MEC tem a obra completa do Machado de Assis. Eu li essa crônica inteira e eu dava risadas. Se vocês perceberem no texto que a gente acabou de ler, aparecem alguns colchetes com reticências dentro. Toda vez que isso acontece é porque nós utilizamos alguns trechos e entre eles haviam mais outros escritos. Ou seja, o que nós temos foi um recorte do texto, na realidade, não foi o texto completo, que você pode achar em domínio público, né, no site do MEC. Sim, no site do MEC, em domínio público, você acha lá. Ou na biblioteca da sua escola, quando as aulas retornarem, né, fiquem tranquilos. Muito bem. Machado de Assis você encontra muito fácil. Muito fácil. E a aula de hoje, como eu estava dizendo, ela foca muito na interpretação de texto. Nós vamos trabalhar aqueles objetivos de acordo com o olhar da interpretação de texto. Bora começar, voltar a nossa interação no chat? Vamos estudar melhor o texto? Na tela, uma pergunta. Qual é o tema do fragmento da crônica Balas de Estalo? Acabamos de ler essa crônica, esse trecho, né, esse fragmento. Qual é o tema do que nós acabamos de ler, desse fragmento? Olha, gente, essa pergunta parece bem simples, mas a gente sabe que pelos indicadores aí das provas de vocês, quando vocês têm que responder, às vezes falta esse pensamento de síntese. Então, eu vou deixar um minutinho no chat. Já estão respondendo? O Eduardo está respondendo os bondes. Os bondes, ele falou só sobre os bondes. Será que o tema é vou falar sobre bonde? Eu preciso que vocês sejam mais completos. O Gabriel está apontando falar sobre comédia. Então a comédia é a ironia. A comédia pode é ser. a ironia que ele marca lá. A Ana Carolina diz que regras para convivência. Boa, então nem dentro vou dos mais, bondes. Nem vou mais deixar. Já tive uma resposta certa. É sobre a convivência. Obrigado dentro pela participação. Professor, obrigado pela participação imediata. Muito bom, adoramos. Vocês estão aí ligadinhos, a gente ama quando tem participação, saudade, não da sala de aula. Verdade. É assim que tem que ser, vocês estão ligadinhos. Presta atenção. Então, o tema, eu não posso falar que é somente o bonde. O tema é a mensagem que ele quis transmitir. Ele quis falar sobre o comportamento que nós temos que ter
no uso dos bondes. É que hoje em dia a gente não tem mais bonde, não é? Sim. Mas a gente tem O ônibus, o metrô. coletivo. Né? Então, é sobre isso. Vamos à próxima atividade. Está lá na página 13 do caderno do aluno. Depois eles dizem pra gente assim se vocês encontraram essa atividade. Se vocês encontraram, ótimo, já podem fazer diretamente no caderno do aluno e interagir com a gente. Se não, se você estiver com o seu caderno aí, a proposta é... Primeiro eu quero saber se você percebeu que há diferenças na língua portuguesa utilizada no século XIX para a língua portuguesa que utilizamos hoje. Há diferenças, com certeza, não? Certeza. Então a gente colocou uma tabelinha como modelo para vocês ou responderem lá no caderno do aluno, como a gente já disse, ou copiarem aí, faz só uma linha ao meio, coloca vocábulos, expressões, vocábulos. O vocábulo é uma palavra. Uma palavra. As expressões é quando eu tenho mais que uma palavra combinada para dar um sentido. Exatamente. Você vai ter aí um minutinho, porque isso é bem legal para a gente fazer agora. Você vai ter um minutinho para separar para a gente vai deixar o texto na tela, para separar algumas palavras que vocês não entenderam, que vocês não conhecem, que vocês não usam. Tudo bem? Vou dar um minutinho agora e vou deixar o texto na tela. Valendo! Professora Mônica, muita participação aqui no Nossa, chat. que legal, Eu gente. consegui selecionar algumas respostas aqui. O Uriel responde encatarroados, né? Outra palavra que aparece aqui bastante, e a Tamires, vou citá-la como exemplo, a palavra alvitres. Encatarroados, alvitres. Bastante gente respondendo a palavra pigarro. Pigarro. Vários. A Yasmin, ela coloca duas aqui, quebra-queixo e alusões. Quebra-queixo e alusões. E o Gabriel colocou a expressão. Teve uma Gabriel? expressão aqui. Ah, tá. Gabriel, roçar as ventas. Roçar as ventas. Gente, obrigada pela participação. Muito boa participação. Obrigada pela participação. Vocês Nossa. corresponderam ao que a gente estava esperando. Olha o próximo slide na tela. A gente colocou um modelo de algumas expressões e palavras que talvez vocês responderiam e vocês mataram Exato, no todas. ponto, no ponto. Só a única que não apareceu alusões também. A única que não apareceu ali pra gente é pigarro. O que é pigarro, professora? Não sei. Isso é pigarro. Olha, você conseguiu descobrir o significado de algumas palavras pelo contexto? Ou seja, apenas lendo o texto? Anote apenas essas palavras e os significados delas de acordo com o que você compreendeu. Bom, essa atividade a gente faria em sala de aula e pegaria os dicionários, íamos... Aqui a gente está com tempo reduzido, a gente vai só comentar mais ou menos quando é que cada palavra apareceu. A gente não vai ter tempo de deixar vocês responderem mais uma vez, mas bora lá, olha. Roçar as ventas,
usa essa expressão quando ele fala da leitura dos jornais. Então, ele diz assim, quando você for abrir o jornal, cuidado para não roçar as ventas do vizinho. Roçar, encostar. E o que seriam ventas? O nariz, né? Você foi tão espaçoso, Gabriel, aqui, né, que você tocou no seu vizinho com o jornal. Ele está usando uma espécie de metonímia, né? Usando o nariz como expressão do corpo inteiro. Você abre o jornal e encosta na pessoa, né? Sim. Ou seja, não seja um folgado. Não seja um folgado. Aí a palavra extratos com X, a gente pode pensar em várias palavras que a gente não conhece, buscando pelos primitivos dela. Extratos vem de extrair, extração, então são alguns trechos, alguns fragmentos. Quando ele fala aqui no início, eu não vou dar mais que alguns extratos do meu trabalho, eu vou extrair alguns trechos, alguns fragmentos. Houve um trabalho maior e ele extraiu alguns pontos, né? A palavra encatarroados também a gente pode deduzir pelo seu primitivo. Verdade. Encatarroados vem de catarro. Se a gente quebra a palavra, né, busca o radical da palavra, vem de catarro. Encatarroado deve ser aquela pessoa que está cheia de catarro. Ai, nojento. Vamos lá, não podemos fazer isso hoje, quarentena, né? Estamos bem, por favor. Ele fala que o catarro, você é tolerado, então, mas o pigarro, por favor, não. Verdade. O pigarro é mais forte. Tem uma hora que ele fala para cuspir para fora do bonde, algo assim, né? Sim, nessa parte. Alvitres, ele fala assim, ó, quem está aí com pigarro, eu vou dar 2 alvitres. 2 alvitres. Ou vão a pé, que é um bom exercício, ou metam-se na cama. É verdade. Ou seja, que seria alvitre, seria ordens, vou te dar duas opções, duas opções, dois né? conselhos. Se você está com muita tosse, ou você fica na sua cama, ou você vai a pé. Por favor, não entra no bonde. Não entra no bonde. Atualíssimo essa crônica. Olha, a única que foi difícil para mim, inclusive para o Mauro, porque eu já cheguei perguntando, você sabe o que é quebra-queixo? Que eu tive que jogar no Google, eu não sabia o que era quebra-queixo. Eu também não fazia a mínima dessa aula, professora. Por favor, pois é, gente. O quebra-queixo é um tipo de charuto da época, um charuto bem vagabundo, um charuto de péssima qualidade. Deve ser por isso que quebra-queixo. Quebra o queixo, né? Não sei, deve ser. E alusões? E alusões, passei alusões, gente. Alusões, ele vai falar, alusões, lá no finalzinho, ele diz quando vocês vão ter conversas uns com os outros dentro do bonde, cuidado para que elas não tenham alusões maliciosas, para que elas não tenham referências maliciosas. Conotações maliciosas. Conotações maliciosas. Olha, palavras que a gente aprendeu e vocês podem utilizar aí na escrita das suas produções. No próximo slide, a gente vê que bonde era um meio de transporte na época de Machado. Alguns costumes daqueles que utilizavam o transporte incomodavam bastante o narrador. E para a gente citar aqui, como a gente está com um tempo mais reduzido... O que citava? Eu poderia citar o fato das pessoas ficarem pigarreando no bonde, né? E o que eu achei mais interessante é que ele pega um trecho, um parágrafo para falar sobre o uso do quebra-queixo. Então, as pessoas utilizavam charuto dentro do bonde. Fumavam dentro do bonde, pigarreavam, eram espaçosas, né, com o jornal, isso tudo incomodava, né? Sim, olha o próximo Incomodava slide. e incomoda, inclusive. Sim. Né? Olha o próximo slide, a próxima pergunta que a gente tem aqui. Há costumes do século XIX que persistem até os dias atuais, entre aqueles que utilizam transporte público. Quais são eles? Que a gente acabou de falar. Professora? Posso falar um? Pode falar, pode falar. Aquele cara que quando senta do seu lado, ele abre as pernas, se expande, né, ocupando o seu espaço. Da mesma forma que ele falou com o jornal, né, incomoda bastante, né? Mas eu lembrando aqui que por conta do charuto que o pessoal usava antigamente, 200 anos, quase 200 anos depois, foi criada a lei antifumo. Perfeito. A lei antifumo. Demorou muito, hein? Pois é, você viu? E durante esse tempo todas as pessoas teimavam em utilizar cigarro. Veja só, a lei antifumo é a 12.546 e ela foi prescrita em 2011. Nossa, hoje em dia a gente já tem aquela lei anti-fone de ouvido alto, não é? Porque se a gente verdade. A pessoa que se expande, né, abrangendo o espaço, né, com fone de ouvido alto e ocupa dois lugares para sentar. Cigarro, acredito que não exista mais, graças
Pois é. Aí na tela a gente tem as últimas perguntinhas para vocês. A gente está no nosso último minuto, mas a gente vai pincelar que a gente tem aqui. Aquele texto, mesmo sendo escrito num formato de texto jurídico, sendo uma narrativa, porque a crônica é uma narrativa. Sim. Acho que o principal texto que configura é a presença do narrador logo no início. Verdade, dando a referência de que vai tratar-se de uma crônica, né? Ele mesmo, olha, escrevi alguns artigos. Né? Esses textos, gente, esses textos legalistas, como estavam ali na pergunta, são aqueles utilizados para leis. E o Machado de Assis escreveu isso para dar um tom de ordem, mas ele não estava. Ele estava usando da literatura, usando da ironia. Da pena da galhofa. Pois é. E da tinta da melancolia. Bom, a gente espera que vocês tenham gostado dessa crônica, a gente espera que vocês tenham entendido a proposta de também dar valor a essa variedade padrão, que com ela a gente pode aprender muito. E Machado de Assis aí ficou a dica de hoje de uma ótima leitura para vocês. A gente agradece a aula, não? Tchau, tchau. Até a próxima.